Pode. Hoje nós vamos gravar o 20º episódio do ReFreireCast e vai ser um assunto muito importante. Estratégias de comunicação e liderança que transformam negócios. Mas de uma forma leve, tranquila, com essência, com posicionamento estratégico. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu convidei 2 mulheres incríveis que vêm trabalhando justamente dessa forma. A Shen Souza, que é publicitária e mentora comportamental e integrativa, e já atua há mais de 15 anos nessa área. Já atua em grandes empresas e hoje ela trabalha também com empreendedoras, empresárias, contribuindo aí para essa liderança e comunicação mais assertiva. E eu convidei a Lu Pinho. A Lu é CEO e diretora comercial de um grupo de empresas que é Bioservice, em que ela consegue prestar serviços para outras organizações, com o objetivo de facilitar processos, minimizar custos. Então já deu para perceber que esse episódio está imperdível. Você tem que assistir ele inteiro, porque você vai ter acesso a estratégias reais, que realmente elas estão colocando em prática e estão dando resultado para outras organizações. Então, eu fiquei muito feliz que elas aceitaram o convite. Para a gente começar, eu queria agradecer a presença de vocês duas, né? Esses números redondinhos, assim, são marcos, né? Sim. Então, 20º episódio. Verdade. Muito bom tê-las aqui. E é o último do ano. Então, a gente está encerrando isso aí. Com chave de fechando ouro, com chave de ouro. Uhum. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Legal. Acho que eu já comentei uma vez com a Shen, mas eu fiz publicidade no ensino médio na mesma escola. Então, estudamos na mesma escola. Depois eu fui para administração, mas eu gosto muito dessa área. Comunicação, marketing, publicidade. Então, para a gente começar, Shen, se apresenta um pouquinho. Fala quem é a Shen, como é que você vem atuando aí no mercado. Ai, obrigada pelo convite. E realmente, né? O número 20, né? Final do ano, encerrando o ciclo de um ano 9, a minha parte holística já entrando aqui. De um ano 9, mas eu sou a Shen Dailem. Eu sou publicitária desde que eu me entendo por gente, porque eu fiz exatamente esse técnico com 14 anos, depois a faculdade, depois a pós-graduação, então sempre nessa área de comunicação, marketing, digital e data marketing, né? E trabalhei muito tempo com marcas, em agências de comunicação, de publicidade, trabalhando com grandes marcas. E aí, ali na pandemia, todo mundo, eu brinco, eu sempre falo essa frase, todo mundo teve alguma viradinha, alguma mudança de vida, de chave que foi, e a minha foi começar a empreender. Então, nesses 5 anos aí, eu venho agora também atuando com marcas, com empresas, de uma maneira diferente, né? De uma maneira ainda mais direta do que ali no CLT como era antes. E aí, hoje a gente vem aqui conversar. Legal. Vai ter muito aí para contribuir. Sim. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Sobre posicionamento, sobre publicidade, comunicação. Então, você apoiando aí empreendedores, empresas, com certeza vai ser muito bacana. E a Lu Pinho, né, que tem uma liderança transformadora, né, vem contribuindo aí com a sua liderança para outras organizações, levando leveza. Queria que você apresentasse um pouquinho, né, já agradecendo por você estar aqui. A gente tem um público aí, né? Eu, principalmente, com muitas mentoradas, muitas mulheres. Então, vai ser muito bom ouvir você, uma CEO, uma diretora comercial, falando como é que você faz para estar desenvolvendo há mais de 10 anos uma empresa no mercado. A maioria acaba fechando, né? Com menos de 2 anos, porque não busca, né, uma mentoria de estruturação de negócios, né? Uma consultoria, alguém que possa apoiar. Tenta fazer tudo sozinha e muitas vezes acaba fechando, porque não tem orientação correta, né? Não tem um direcionamento. Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do seu trabalho. Eu que agradeço, Renata, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com a Shen, nessa oportunidade de poder falar um pouquinho também sobre a empresa, de participar do seu podcast. Eu comecei, na verdade, eu comecei muito nova, né? Com 19 anos, numa prestadora de serviço, numa empresa terceirizada, onde eu fiquei 10 anos, então eu aprendi muito, né, a parte administrativa, técnica, foi muito bom essa experiência. E depois que eu saí dessa empresa, eu resolvi
abrir a minha empresa, fazer de uma forma mais acolhedora, mais humanizada. Eu sou fisioterapeuta na minha primeira graduação e na segunda eu fiz administração para poder fazer a gestão da empresa de uma forma mais técnica. E aí eu comecei com alguns contratos que me deram base para poder estar aqui hoje, né? Que me fizeram chegar até aqui. E eu acho que foi isso, a forma transparente, humanizada, de você estar pertinho de cada um, podendo, né, passar uma mensagem mais transparente, mais clara, com uma boa comunicação. Liderança não é só dar ordens, né, mas sim colocar o que é preciso fazer no momento em que é preciso. E a empresa hoje funciona numa terceirização de mão de obra, não só de limpeza e zeladoria, portaria, mas agora a gente avançou um pouquinho, então eu também atendo a parte administrativa, como auxiliar administrativo, assistente de projeto. Então, hoje a empresa ela atende de forma de acordo com o perfil do cliente, né? Então, é uma terceirização de mão de obra de acordo com o perfil de cada cliente que a gente vem conquistando aí ao longo desse tempo. Perfeito. E é o ideal, né, Shen? Entender qual é a demanda de mercado, o que o cliente está precisando e ir expandindo à medida que vem chegando a demanda, Sim. né? Porque muitas vezes as pessoas ficam estagnadas, né? Como empresa, como empreendedora, oferecendo sempre o mesmo produto e serviço. Né? A minha empresa oferece esse Sim. produto, oferece esse serviço. E aí você perde o cliente porque ele vai para uma outra empresa que vai ofertar os serviços de forma geral, né? Porque é muito ruim você ter que ir várias empresas, uma tá na parte administrativa, Sim. outra portaria, né? Então, a gente vai crescendo à medida que percebe que o mercado tem demanda que eu posso atender. E aí que vem a ampliação, né? E aí eu falo de reestruturação, porque você estrutura para começar. Sim. E aí você começa a ampliar. Se você não reestrutura, acaba quebrando. Isso acontece com muitas empresas, porque não tem processo, e aí vai crescendo de forma desorganizada, e aí quando vê já era, né? Porque cada um está fazendo de uma forma, você não tem processo desenhado, mapeado, e acaba perdendo o cliente. E aí a gente fala direto isso na publicidade e na comunicação, né, Shen? Estudar o mercado, estudar a aderência do produto, né? Essa adaptação, de alguma forma, né, que a Luf traz, pegando o exemplo aqui da empresa, né? Saindo só de uma terceirização de mão de obra que é mais geral, né? Que é mais operacional, né? E trazendo alguns braços estratégicos, para os clientes eu acredito que deve ser maravilhoso, né? Porque às vezes o cliente não quer contratar ele diretamente por desafio, por liderança, por falta de braços na equipe dele para coordenar essas pessoas. E aí vem a Lu e fala, não, eu já contratei aqui o operacional, eu vou contratar então agora o seu TI, eu vou contratar... Então, esse olhar para o mercado. O que o mercado está demandando? É entregar ao invés solução, de ficar né, só Shen? olhando o que eu entrego, né? O que eu entrego e esperando os clientes chegarem até mim. Sim. Então, eu acho que é muito... Na verdade, hoje em dia é necessário. Não é nem que que bom, né? É diferente. Eu acho que é necessário as empresas de serviço, de produto físico, o que for. Hoje em dia é você estudar, ver se está entregando, por que não está entregando, olhar, fazer pesquisa. Não tem cliente para fazer pesquisa. Entrevista as pessoas para entender o que se está fazendo sentido. Pelo visto, também está fazendo sentido essa mudança que você trouxe. Muito, né? Muito. Por exemplo, eu atendo hoje uma clínica, que é a Caberge, né? Uma clínica bem grande, são várias bases. E lá, esse cliente já tem 10 anos comigo, e lá começou assim. A gente começou com a parte da limpeza, colocamos portaria 24 horas, depois colocamos a manutenção predial, e aí agora, há pouco tempo, a gente começou a fazer todo o recrutamento e seleção, né, e o processo seletivo para mão de obra de apoio administrativo. E está sendo um sucesso, porque a gente consegue fazer uma busca, um perfil de acordo com que esse colaborador atenda o que eles estão, a necessidade deles, né? Porque você já conhece bem a empresa e Sim. acaba atuando de uma forma mais integrada. Sim. Você não vira uma coxa de retalho, né? Eu vou contratando um funcionário de cada empresa. Sim, e aí esse prestador fica meio solto, né? E aí, por exemplo, você acaba tendo o cliente, né?
quando ele quer abrir um leque, ele acaba tendo várias prestadoras de serviço dentro de uma mesma empresa. Enquanto que eu posso muito bem ter me aprimorado, como foi, né? E estar entregando a ele ali de acordo com a demanda. Pode ser que daqui a 3 anos ele não esteja com a demanda de analista de processo, ele esteja com a demanda de TI. E a gente está ali trabalhando junto, buscando um perfil, acompanhando, porque esse funcionário é CLT, a gente não trabalha com ninguém sem ser CLT, entendeu? Isso dá uma garantia, um conforto não só para o colaborador, mas para a empresa também, nos resguarda de estar com tudo certinho. É uma confiança, porque ele sabe que a empresa vai pagar todos os encargos desse colaborador, então para ele é, né, confortável ele ter um profissional treinado e que não tem um custo de mão de obra direta, Sim. né? Ele terceiriza essa mão de obra, mas ao mesmo tempo que ele terceiriza, ele consegue ter o perfil administrativo que ele procurou, que ele buscou, porque a gente trabalhou esse processo juntos. Na verdade, nossa equipe de RH trabalhou com ele, né, esse processo todo. E o resultado é maravilhoso. O resultado é 100% assertivo. Perfeito. Depois eu quero entender um pouquinho como é que essa equipe de RH trabalha com eles, treinamento, desenvolvimento, né, contínuo, como é que faz isso junto ao cliente, né? Essa relação para a gente entender um pouquinho melhor como vocês trabalham. Shen, queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho como mentora comportamental, integrativa, é um trabalho diferenciado. Você trabalha muito com posicionamento, forma de pensar, que é algo que eu gosto muito, mindset, né? Verdade. A forma que você pensa vai estar ligada ao como você age, o que você consegue atrair. Então, eu gosto muito dessa vertente. Não sei se você já sabe, eu estou fazendo psicologia. Que legal. Depois de muitos bacana, anos. parabéns. Já terminei o mestrado aí há mais de 12 anos, né? Já vinha com esse sentimento. Mas com a mentoria, eu já trabalho muito isso na mentoria, né? De enxergar o que está te bloqueando, as crenças limitantes, mudar um mindset de estagnação para crescimento. Sim. Então, eu gosto muito dessa vertente que você vem atuando aí na mentoria. Fala um pouquinho sobre. Eu sou meu próprio laboratório. Então, eu fui percebendo em mim essas próprias crenças e tudo mais, né? Eu acho que, para poder falar dessa parte de mentalidade, eu preciso falar que eu peguei isso. Primeiro que eu acho que todo mundo tem já algum chamado ali dentro de você para estudar esse assunto, outro. Então, é um assunto que eu sempre gostei. E que quando eu estava no CLT, inclusive, eu era vista muito como entusiasta. Sabe aquela pessoa entusiasta, aquela pessoa que é... Esqueci até a palavra. Positiva? Positiva demais. Ou então, assim, lúdica, iludida demais, no sentido de que eu sempre trazia essa visão de gestão. Eu trazia a visão de liderança, de falar de dinheiro. E as pessoas falavam, Shen, não dá para mudar o mundo, né? E aí, eu acho que depois do CLT e tudo mais, é que as coisas foram encaixando. E aí, quando foi fazendo autoconhecimento ali para mim, né, para minha vida, depois veio o burnout, e aí eu vi o quanto já estavam encaixando ali vários assuntos. Quando eu saí do CLT e decidi empreender, o meu primeiro ponto foi ir para ser terapeuta. Porque eu já tinha as formações integrativas e eu estava, de certa forma, magoada com a minha área de publicidade. Então, fui me tornar terapeuta. Sendo terapeuta, as pessoas demandavam a comunicação, a publicidade, o marketing digital, né? Aí eu fui retornando para aquele lugar e entendendo. Não é nem pela demanda das pessoas, mas é porque eu gosto. Sim. Então, eu fui me curando nesse lugar. Enquanto trabalhando com isso, eu percebia que eu tinha comunicação e eu mesma me questionava como alguém de publicidade não consegue se vender, não consegue fazer o próprio conteúdo. E aí não é só o conceito, a estratégia. São as crenças, são os medos inconscientes, as nossas feridas emocionais que gritam na hora que liga uma câmera. Ligou a câmera, a gente pensa, vão me ver assim, a ferida da rejeição aparece. Ninguém vai assistir Exatamente. O podcast, a ferida do abandono berra. Então, eu fui olhando para isso, assim, para mim inicialmente. E quando eu fui começando a mentorar, antes de ter clientes de serviços, mesmo nos clientes de serviço eu percebia, e depois com mentoria mais diretamente mesmo com a pessoa e podendo entrar um pouco mais na parte de mentalidade, é que eu falei, não dá para não ter esse assunto dentro de mentoria.
tem que ter esse assunto, tem que trazer esse pilar de mentalidade, aí da mentalidade para o comportamento, que eu acho que como é informação, né, conhecimento, no conhecimento muita gente já entende de autoconhecimento. Muita gente já sabe o que é, já sabe quais são as feridas, né? Eu já sei ali quais foram meus traumas, mas e aplicar? E vencer, né? Tudo bem, tive traumas, tive feridas. Passo a me entender, mas eu vou ter que fazer vídeo. Vou ter que gravar conteúdo, né? Faz parte do jogo dos negócios. E aí você montou uma mentoria mais prática, mais estratégica, não só mudando a forma de pensar, mas como a pessoa vai agir. Você passou a trabalhar também o comportamental. Exatamente. Bacana. Vamos falar mais um pouco depois como é que é isso aí no passo a passo, né? Como é que você desenvolve. Sim. Mas aproveitando que tem tudo a ver com o que eu estava falando com a Lu, né? Sim. Sobre a parte aí de RH, um RH mais humanizado, trabalhar desenvolvimento, né? Treinamento, desenvolvimento. Sim. Como é que funciona isso na prática lá na empresa? Porque, assim, o funcionário, ele está prestando serviço numa outra organização. Como é que é essa comunicação entre a sua empresa e a empresa que vocês estão prestando serviço para identificar essa necessidade, né? A partir de uma avaliação de desempenho, e aí como é que tem o treinamento, o desenvolvimento, como é que isso acontece? Então, no início, a gente faz várias reuniões, né, com a equipe de RH para poder entender o que esse cliente está precisando naquele momento, qual é o perfil que ele precisa, não é só o profissional, porque existem vários tipos de profissionais Sim. no mercado, mas assim, naquela área, qual é o profissional que melhor atenderia aquela organização? E aí a gente começa todo o processo buscando, então é um processo assim de 7 a 10 dias de entrevistas, e vamos supor, de umas 20 entrevistas, a gente tira 3 currículos, três profissionais já entrevistados, e aí a gente faz uma reunião com o cliente para poder mostrar para ele como é que é esse perfil, e o candidato participa, e aí no final, o cliente opta por um desses 3 que nós selecionamos. E só que aí, depois, como é que a gente faz? Esse profissional, ele fica 1 semana lá com a gente, para a gente poder passar para ele toda a cultura, todo o histórico da empresa, como é que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, aonde que ele vai trabalhar, né? Quais são os programas, o que é o forte, o que é o ponto fraco que ele vai atuar lá. E ele começando, a gente faz um acompanhamento, faz vários testes de desenvolvimento com 30, com 40, com 60, com 90 dias, nesse período que ele tem de experiência. Eu acho que é um período que, né, ótimo, de 90 dias, tanto para o colaborador quanto para a empresa. E a gente vai trabalhando com vários testes, vários feedbacks do próprio cliente. E a gente vai analisando, né, mês a mês esse desenvolvimento. Se a gente vê que não está satisfatório, ir conversando com o próprio colaborador. A comunicação tem que ser muito transparente, tanto da gente com o colaborador, porque às vezes o colaborador pode também não estar rendendo porque ele não está gostando, ou porque ele não está se sentindo à vontade. Então, o colaborador, nós somos uma referência dele poder se abrir, porque às vezes ele não quer se abrir lá no local onde ele está, mas com a gente ele pode ser mais transparente, ele pode ficar mais à vontade. Então, a gente consegue captar como é que o cliente está vendo esse colaborador, como é que o colaborador está se comportando, como é que ele está reagindo, né? Qual é a visão que ele está tendo do futuro, da expectativa dele ali naquela empresa. E o que a gente pode mediar, porque a gente está ali para isso, né? Para atender não só o cliente, mas também a expectativa do colaborador novo que está entrando naquela organização. Excelente observação, isso, né? Isso eu acho que dá um resultado, e aí foi como você falou, a clareza, a transparência da comunicação. Porque a comunicação ela já é difícil, né? Porque nem tudo que eu falo você entende da forma que eu estou falando, né? Nem sempre a mensagem que eu quero passar é a mensagem que o outro vai entender. A codificação, cada um tem a sua, né, Shane? Você pode explicar melhor, mas eu acho que na prática, falando, né, não tem tanto know-how que ela tem para falar sobre isso, mas na prática eu vejo isso. Então, quanto mais clareza, quanto mais paciência em ouvir, porque a comunicação também é muito de ouvir, não só de falar, eu acho que o resultado melhora. Ouvir tanto o colaborador quanto o cliente. Porque, às vezes, o cliente está com uma expectativa, o colaborador está com outra. Então, se você não alinhar isso,
é difícil ter um bom resultado. Isso é muito importante, né? Você citou aí um ponto que é o alinhamento de expectativas. Porque, na maioria das vezes, muitas empresas focam só na empresa que eu vou estar atendendo. O que essa empresa espera? Né? O que ela espera do funcionário que eu vou encaminhar para ela? Mas e esse funcionário? Se isso não bater, né? Se a gente não tiver aí um entrosamento, um alinhamento, o funcionário também não vai desempenhar bem. Porque ele não está motivado, ele não está gostando. Muitas vezes ele vai só porque estava desempregado, então ele focou só no salário. Mas a gente sabe, olhando para as necessidades humanas, necessidades fisiológicas, né? A fisiológica é o mínimo ali. Moradia, alimentação, o salário. A gente espera muito mais do que isso, né? Estima, a parte social, a autorrealização. E às vezes o funcionário vai trabalhar ali, mas não é bem o que ele quer, ou não está tendo um alinhamento das expectativas, ele achou que era um trabalho, na prática é outro, não tem resultado. Não. Você enxerga isso também, Shen? Consegue perceber isso? Isso está ligado à comunicação, né? Total. Então, perfeito o que a Lu falou. As pessoas estão muito preocupadas em falar e não querem ouvir. E aí, quando você só fala e não escuta se o outro entendeu da forma como você esperava, a comunicação não está alinhada. Exatamente. E às vezes você fala uma coisa e o outro faz outra. Não porque ele quis fazer de forma diferente, né? Porque tem gente que acha que é uma afronta, que é algo ruim. E não, às vezes Vai ver que ele ele não de entendeu. forma diferente. Você, nossa, quer dizer, ficou aquele ruído, né? Isso aí. Você falou uma coisa, ele entendeu outra, e aí ele repassa. O problema também é esse, né? Quando eu trabalho muito com equipe. Então, às vezes, uma equipe de limpeza não é uma pessoa só dentro de um condomínio, um exemplo. A gente também presta muito serviço para condomínio. Sim. Então, vamos supor, é uma equipe de limpeza de 6 pessoas. Aí, um que entende errado, ele passa para a equipe errado. E Telefone aí você... sem fio. Sem fio. E na prática, é assim mesmo que funciona. Porque aí você tem que construir todo o treinamento. Aí é onde a gente faz um outro treinamento. Mas aí a gente faz um treinamento na prática. Perfeito. De reuniões, de mostrar, de slide, de entender, mais até do entendimento, porque às vezes um colaborador ele deixa de fazer uma tarefa ou faz errada porque ele não compreendeu a responsabilidade que ele tem daquela tarefa. Por exemplo, o uso do EPI. Às vezes ele acha que é besteira entrar aqui e recolher um lixo, só tem papel. Mas é importante que ele use luva, que ele esteja com o EPI adequado, é importante para ele, para a saúde dele. Porque a gente não sabe o que espera ali. Sim. Ele acha que algo pode não ter tem sido problema. quebrado dentro do escritório. Alguém jogou ali na pressa, na correria, né? E o uso da luva comunica, né? Comunica algo. Sim. Todos os elementos comunicam, né? Se ele não está usando ali o material, quem passa vai olhar e falar, nossa, mas essa empresa... Não cobra. Essa empresa não cobra que se proteja, está comunicando um certo desleixo, está comunicando uma certa bagunça, né? Desalinhamento. Então, tudo comunica. Esses detalhes aí, às vezes, é a proteção dele, mas também a comunicação da empresa no pequeno detalhe que você nem está prestando atenção, né? Você falou algo interessante, Shen, que é esse, porque a Lu não está lá. Nessa empresa que ela está prestando serviço. Quem está é um funcionário. Então, quem, na verdade, está levando o nome da empresa é esse funcionário. Então, a comunicação da organização para fora acontece muito por esses funcionários que estão nesta outra empresa. Sim. Né? Então, esse alinhamento interno, ele acaba indo para fora. Né? E pode ser que num condomínio tem lá um empresário, um empreendedor, que até gostaria de contratar essa empresa. Mas como ele percebeu esse funcionário ali trabalhando? Né? Então, isso passa tudo por comunicação. Sim. E é um efeito dominó, né? Se ele não entendeu, ele faz errado, alguém vê ele fazendo errado, mas aí, qual é a imagem que está sendo queimada, que está sendo arranhada? Da organização, né? Sim. Isso a gente fala de posicionamento, Exatamente. O posicionamento é tudo, né? Engloba tudo. Por exemplo, quando a gente vê vídeos assim dessas marcas de lanchonetes, né? McDonald's, Burger King, vídeos de funcionários, às vezes, falando como é o bastidor da lanchonete, bastidor da cozinha. O que eles acabam fazendo? Arranhando ali a comunicação da marca. Então, você estava falando ali, além desses pequenos detalhes, é a comunicação interna. Tem a nossa comunicação para os clientes, tem a nossa comunicação interna para a equipe, para treinamento, mas não só treinamento de
de liderança, treinamento de Processos. da área em si, né, de processos, mas treinamento disso, assim, tudo que a gente faz, comunica, a gente faz parte de um corpo. Qual corpo? Essa empresa aqui, essa empresa de nome tal, né, a nossa empresa aqui. Então, todo mundo faz parte. Se uma pessoa impacta, trazendo esse exemplo de novo das lanchonetes, às vezes um funcionário faz um vídeo, aquele vídeo viraliza, esse vídeo toma uma proporção gigantesca. Vai impactar em vendas, que vai impactar em problemas, que vai gerar X cortes, X mil cortes. Então, é uma peça num jogo inteiro, né, no ecossistema, que pode tanto elevar, como pode causar corte, problemas, né? Então, a gente tem que estar realmente alinhado, fazer... Preocupado com isso, né? Preocupado com isso, prestar atenção nesses detalhes, em todos os pontos de comunicação. Tudo por isso que tudo é marketing, que eu brinco. Por isso que tudo comunica também, porque de alguma forma porque você a comunicação vendendo. não é só o que você fala e o que você escreve, né? O que você veste, o seu tom de voz, Sim. o estilo de palavra que você utiliza para essa comunicação, né? Então, hoje vocês trabalham com a parte administrativa também, né? Então, como é que uma recepcionista está recebendo um cliente? Sim. Né? Como é que ela está vestida, como ela fala, como é que ela aborda, que tipo de linguagem, é uma linguagem mais formal? O sorriso no rosto, até um sorriso comunica muito, um sorriso né? no rosto vende. Nossa, e hoje nós temos a recepcionista bilíngue, que a gente atende prédio comercial, e a recepcionista que atende as clínicas. Então, são 2 públicos-alvos diferentes, né? Então, uma atende mais a parte de idoso e a outra parte de um público mais de cartório, um público mais executivo, né? Que você precisa ter Prédios comerciais, né? prédios comerciais. Tem que ter uma postura mais formal, mais alinhada, Sim. né? E assim, mas falando um pouquinho também da mentoria da Shen, eu acho que você pode confirmar a parte da energia, assim que você conhece a pessoa, por exemplo, quando a gente inicia o processo de recrutamento e seleção, eu falo muito isso. Quando o profissional chega no local que você se apresenta, a energia contribui, né, pro processo começar bem. Então, se você é um profissional de recrutamento e seleção, né? Eu acredito muito nisso, nessa parte energética. Se você já chega de mau humor, claro, todos nós temos problemas, mas se você já chega com uma carga bem pesada, eu acho que o processo já começa pesado. Sim. E se você chega confiante de que você está ali para fazer um bom trabalho, para buscar um melhor profissional e entender que aquele profissional que não ficar para a vaga, ele vai ter outra oportunidade até na nossa empresa ou em outro local, mas é porque aquele não foi o momento, não vestiu o perfil, né, Shen? Eu acho que a parte de mentoria também ensina muito isso, né? Você ter esse olhar de entrega, né? Se você está ali, está trabalhando, se entregue naquele momento, né? Dê um sorriso no rosto, receba a pessoa, porque às vezes a gente aqui está trabalhando, não é recepção. Você está com problema, preocupação, o pensamento na filha em casa, o pensamento nas coisas que tem que resolver, final de ano, que horas que eu vou sair daqui para poder ir comprar as coisas. Mas a pessoa que está chegando na recepção para ir numa consulta, por exemplo, num consultório, ela também está nessa preocupação. Sim. Então, o que eu posso fazer, já que eu estou nesse papel ali de recepção? Eu vou falar bom dia, boa tarde, dar aquele sorriso, fazer o atendimento. A pessoa do lado de lá também já vai ficar legal, vai ficar feliz. Às vezes a pessoa chega armada, né? Armada no sentido de estressada, e você atendendo com a seu pessoa serviço, nem esperava ser tão bem recebida que você quebra o outro de forma positiva, né? Caramba, não recebi o dia inteiro um sorriso tão bonito, ninguém falou comigo de forma tão gentil, e aí o outro, de repente, até te trata mal, porque tem muito isso, né? Às vezes você recebe uma carga negativa que não era pra você. A pessoa veio mal de alguma outra coisa e chega despejando em você. E aí, se você recebe aquilo pra devolver, né? E não é pra mim, não é comigo, né? Porque é sobre o outro, o que ele tá fazendo comigo é sobre ele.
Ele não me Sim. conhece, eu tô aqui fazendo o meu trabalho, então vou ignorar a forma como ele falou e eu vou falar como eu tenho que falar. De forma simpática, acolhedora, receptiva, porque esse é o meu trabalho. Sim. Né? Então é bacana a gente falar sobre isso, como é importante o treinamento corporativo também abordar isso. Não ser um treinamento só de processo, só operacional, né? Sim. Eu, como mentora de negócio e professora universitária, eu trabalho muito essa parte de comportamento organizacional. Não adianta você ter muitas técnicas, muitas ferramentas, se você não sabe se comportar de forma adequada. Sim. Você perde um cliente, você perde, na parte pessoal, você perde um amigo, você perde uma excelente oportunidade de emprego, porque você chega para uma entrevista e nem parece que você quer trabalhar, porque Sim. o rosto está fechado, não tem um sorriso, não tem um brilho no olho. No olho. Você vê que parece que a pessoa nem queria estar ali. Parece que foi arrastada, o corpo não está ereto, é um corpo assim, é uma voz que não sai. Né? Que impressão você está passando? Como é que uma empresa que presta serviço para outra vai te contratar? Você vai assim trabalhar? Sim. Né? E isso é ambas as partes, né? Porque Sim. o recrutador, né? A empresa também tem que estar aberta para te receber. Porque eu acho que eu sempre falo muito isso lá, né? A gente tem que responder de forma, né, gentil, cautelosa, não ter reação, porque você ter a reação do que fazem com você é uma coisa, você responder é outra, porque a reação ela é de imediato, a resposta não. A resposta você trabalha toda a sua mente para poder responder à altura, para poder ter um bom retorno de qualquer situação. Agora, a reação é imediato. E aí você também conta com a reação do outro de imediato. Então aí vira um conflito. Né? Então você tem que ter muito cuidado no dia a dia, principalmente com a parte, eu acredito mais assim, que mais complicado de comunicação é a parte da limpeza. Mais do que a portaria. Porque a portaria, não, eu acho que o porteiro ele já tem mais uma noção de se ele já fez muitos treinamentos, ele passa por muitos treinamentos, nós mesmo, na contratação, ele passa por um treinamento. A gente tem uma plataforma que ele faz o treinamento, recebe certificado, então ali ele já fica mais atento. A parte da limpeza, se você não tiver cuidado no falar, né, não reagir ao que falam, né, a gente na operação tem muito disso, os supervisores principalmente, né, não reagir, mas responder o que for preciso, né? Eu acho que isso também é importante. Está muito ligado à questão cultural também, né? Da onde a pessoa vem, qual é o ambiente que ela frequenta, o que ela escuta ali, como é que as pessoas falam. Se as pessoas já falam de uma forma mais... Geralmente, quando a gente fala do operacional, da limpeza, são pessoas que têm um nível de educação mais baixo. Sim. Né? E aí, da onde ele vem, o que ele escuta? Como é que falou na casa dele, os amigos, a ambiência mesmo, né? Onde ele frequenta. E às vezes a pessoa não percebe que fala alto, que fala de forma grosseira. Sim. Né? Então, trabalhar isso é um pouco complicado. Não, eu falei de forma tranquila. Ele acha que falou tranquilo, mas ele foi grosseiro. Não, eu não gritei, ele gritou, ele levou a voz e ele não percebeu. Mas o ambiente onde ele frequenta, todo mundo fala normal, daquela né? forma. Né? Então, eu já observei isso, já presenciei isso. Da pessoa falar de uma forma, elevando o tom, e aí quando você, até de uma forma de contribuir, né? Fala, você está elevando o tom, diminui um pouquinho que você vai perder a sua razão. Você estava na razão. Quando você começa a elevar o tom, você perde a sua razão. Não, eu não estava elevando o tom. Não Nesse percebe. momento, a pessoa abaixa um pouquinho o tom. Mas naquele momento ali, tá Do calor do acostumado. momento. Além do calor, né? Não tem essa parte de preparação, que é importante, né? A questão da base aí, que acredito que vocês desenvolvam isso no Sim. treinamento. Mas eu acho que deve ser um desafio, porque aí é cultural, é familiar, ela vem daquela ambiência e você tem que desconstruir algo que está na cabeça dela. O que é certo e o que é errado? Depende muito da ambiência e do que ensinaram para você. Sim. Vocês chegam a observar isso? Então, hoje eu percebo que flui de forma mais leve, né? Até no dia a dia. Por quê? Porque a nossa equipe, ela já está com essa cultura, ela já entende esse profissional, que é um profissional, às vezes, que não tem muito estudo. 90% são pessoas que moram em comunidades, que passam por muitas dificuldades. É diferente daquele profissional administrativo. Então, nosso trabalho, eu acho que isso é um diferencial nosso.
em comparado, e você pode perceber aí no dia a dia com as outras empresas, com as outras terceirizadas que admitem, levam um funcionário por contrato e problema, se ele tiver algum problema pessoal, não é problema da empresa. E lá não, lá todo problema é nosso, porque vai impactar no dia a dia. Então, a minha equipe de administração já tem essa cultura de ouvir, de escutar, de tentar ajudar. Poxa, por exemplo, tem casos que a gente nem sempre desconta falta, nem sempre a gente trabalha de acordo com a CLT, a gente é respaldado pela CLT, mas às vezes é um simples ato de carinho, sabe, de cuidado, muda uma gestão toda, humanizada, sim, né? muda toda. O funcionário já, porra, ontem não me descontaram porque eu precisei ficar com a minha filha, eu entreguei nem atestado. Mas a empresa entendeu isso, ela vai trabalhar com outra performance. E o cliente fala, nossa, como fulano trabalha direitinho, não falta, não chega atrasado. Mas ele não faz isso porque ele sabe que ele também é tratado com carinho por nós. E ele quer continuar ali, né? E isso, nossa, a gente tem funcionário de 8, 10 anos que não, temos funcionários que estão com a gente até hoje, desde 2014. E fala, nossa, assim, sabe, a gente tenta trabalhar junto, por quê? A prestação de serviço com pessoas, se ela não for humanizada, na minha opinião, né, eu entendo que não vale a pena, né? Porque se você não tiver ali para fazer um trabalho de formiguinha, um por um, né, mostrando que a vida é difícil, mas aí a gente tenta, né, às vezes precisa sair mais cedo, a gente entende, a gente coloca cobertura, às vezes precisa faltar, a gente também entende. Um funcionário que trabalha de segunda a sábado em empresas grandes, acontece muito da empresa não entender que ele precisa faltar. Agora você trabalha de segunda a sábado, você tem filho pequeno, você precisa, uma hora você vai precisar faltar e tudo bem. Isso é gestão humanizada. Sim. Infelizmente, é muito bom ouvir que você faz uma gestão assim na prática. Porque a gente tem todo um discurso, né? E a gente trabalha isso na liderança para que isso não ocorra, né? Falando principalmente como professora universitária também, né? Porque quando o aluno chega na universidade, ele fala assim, eu estou escutando tudo isso aí, mas na minha empresa acontece completamente diferente. Você está falando de uma gestão humanizada que eu até escuto em reuniões, mas na prática, eu não posso... Às vezes, o meu gestor não quer nem ouvir por que eu preciso chegar um pouco mais tarde, por que eu preciso trocar um dia de folga, o que aconteceu, não. É tudo resumido a resultado. Então, esses são os indicadores, essas são as metas, você tem que chegar até aí. É isso. Né? Então, cada vez mais eu tenho percebido isso, né? Gestores que estão se desenvolvendo para realmente ter na prática uma gestão humanizada. Mas eu já ouvi casos, por exemplo, de uma funcionária de mais de 20 anos, ela foi demitida na hora que ela estava indo para a festa de confraternização de final de ano. Ela trabalhou, a empresa trabalhava até meio período e depois liberava. E essa festa acontecia mesmo dentro da empresa, no momento que ela estava indo. Chamou e olha, você está sendo demitida. 20 anos de casa. Nossa. Como é que a pessoa no momento vai de pra festa, de confraternização. E aí é muito da questão da cultura organizacional e dos valores que você mostra para os outros funcionários. Essa está indo embora. Né? Porque às vezes você pensa... Um exemplo mais simples, né? Mas será que essa demissão não pode ocorrer na próxima semana? Sim, será que não pode segurar mais certeza. mais alguns dias? Deixa a pessoa ir lá Saúde mental, né? O que vai impactar nessa pessoa? 2 dias, você adiar 2 dias, né? É igual tem ocorrido muito também a comunicação assim, de demissão. Às vezes as pessoas recebem o aviso da carteira antes de serem comunicados, né? E aí agora com o e-social, né? É rápido. O ponto, né? A digital. pessoa chega para trabalhar e não consegue marcar o ponto. Nossa. E aí, dependendo da cultura organizacional, ela já sabe, fui demitida. Exato. E como é que pode, né? Como é que eu falo de uma gestão humanizada se meu funcionário já sabe que vai ser demitido porque não leu ali, não conseguiu marcar o ponto dele de entrada? Foi descartado. É isso. Foi Essa gestão ali. que é descartável, né? Trabalha com as pessoas como algo descartável, a pessoa não se sente valorizada. Só que falando de cultura, é importante que você está comunicando isso para aqueles que estão lá na empresa. E aí você quer engajamento, vestir a camisa, senso de dono, mas como você está lidando com essas pessoas no dia a dia? Como é a sua comunicação?
Porque é bilateral, né? Sim. O como você tá servindo o outro vai servir até você. Então, gostei muito, Lu, de ouvir isso realmente na prática que vocês vêm desempenhando. Porque eu escuto tanto de alunos da faculdade, que a gente fala algo, né, na academia, que tem que ser de uma forma, e ele lá no trabalho tá vendo de outra, como mentoradas, né? Eu tenho alguns mentorados, mas a maioria são mulheres, que começam a empreender porque não quer mais aquilo. Não quero trabalhar numa empresa que age dessa forma, porque vai Sim. contra os meus valores. E aí vai muito da questão da energia, que eu acho que você trabalha bem também, né? Exatamente. Contra os valores. E aí, o que acaba ocorrendo, inclusive, com a empreendedora que sai de empresa assim, porque os valores ali não batiam, ela decide empreender e aí, quando ela se vê tendo que gerir todas essas áreas que tinha numa empresa, primeiro que ela entra em pane, né? Porque você antes trabalhava numa área, agora você vai trabalhar na comunicação da sua empresa, no marketing da sua empresa, nas vendas, no financeiro, na nos administração, no processos. departamento pessoal, no Ela vai recrutamento ter e que seleção. trabalhar em Tudo. todos. E a referência que ela tem é também ainda essas empresas. Então, trazendo aqui para o marketing a minha área, né, o que ocorre muito é, elas olham para fora ou olham para as empresas que elas trabalharam e pensam, não, marketing é muito engessado, eu não posso ser dessa forma. Isso, eu já saí de uma empresa para não ter que ser assim, para não ter que mentir, para não ter que ser alguém que se veste de algo que não sou eu. Ocorre muito questão da roupa também. Muito. Já saí de empresa que eu tinha que usar roupa assim a vida inteira. Não, chega, agora eu não vou usar assim. Aí vem aquele ponto do ajuste, né? Descobrir qual é o seu estilo. Seu estilo de comunicação. Será que é aquele estilo que antes você na empresa tinha que ser mandona, falar alto e em posição... E agora você pode ser você. Será que o seu estilo de roupa tem que ser outro? Eu, por exemplo, eu gosto de blazer. Eu continuo gostando. Mas teve uma fase que eu também saí. Então, em empresa eu usava blazer. Numa fase eu também me perdi ali tentando me encontrar. E depois eu falei, não, realmente, eu gosto disso ainda. E é assim que eu me visto. Só estava um pouco saturado, Sim. todo dia. Talvez eu me dei um espaço. Não tem né? Me dei um liberdade, tempo. né? Quando você Teve tem essa liberdade. lacuna que você foi até bom ter, né? Ficava bem mesmo assim, né? A mesma coisa, a questão do marketing, né? Aí acha que tem que ser engessado, que tem que falar de um jeito, que tem que usar gatilho para poder vender. Ah, então eu vou mentir, eu vou colocar uma urgência. Porque a referência que tem, às vezes, eram as referências de antes, né? Quem trabalhava em vendas, eu vejo muitas mulheres assim que trabalhavam em equipes de vendas antes, de empresas, e tinha tudo aquela coisa de meta, aquela coisa de faca na caveira, e último dia do mês, todo mundo vai até meia-noite. Muita pressão, né? Na sua empresa, você pode colocar um estilo de vendas que ao longo do mês você vai vendendo. Hoje é o último dia do mês? Hoje eu vou ficar até meia-noite. Mais um dia. É mais um dia. É mais um dia. Se esse mês eu quiser ficar até meia-noite por causa de alguns objetivos, eu vou ficar feliz. Eu vou colocar... E aí é o que eu trago no trabalho, assim. Na mentoria em grupo, por exemplo, na mentoria individual. Metas. Qual é a meta desse mês? A gente quer isso, isso, isso. De financeiro. A gente quer isso, isso, isso de alguma realização, assim, de vender uma mentoria específica, vender um serviço específico. E... Como que a gente vai comemorar isso quando bater essa meta? Então, eu vou comemorar indo num restaurante, ou abrindo um vinho, ou pedindo uma comida tal, ou tirando um horário ali para ir no salão. E aí você vai trazendo isso, porque é algo que às vezes elas já até fazem, mas não fazem como aquele check, sabe, da comemoração. De forma intencional, De né? forma intencional. Isso aqui é para comemorar, porque eu mereço. Aí, por exemplo, teve uma mentora que trouxe uma vez, assim que ela começou a mentoria e nas primeiras metas, ela mandou no final do mês no restaurante com o marido e a filha. Eu olhei aquilo ali e falei, que coisa legal, né? Porque aquilo ali talvez ela já fizesse numa certa rotina, mas ela fez no final do mês, que era uma sexta-feira, e aquilo ali era comemorando, e aí traz a família também. Então, já traz inclusive esse senso de, olha, o negócio dessa mulher aqui, o negócio, no caso, o marido dela, né? O negócio da minha esposa tá funcionando. Então, eu já começo a ver com outros olhos, que é algo que as mulheres também sofrem, né? A questão de apoio.
E aí você vai saindo da visão que você tinha antes de referências de empresa que você trabalhava. Que nem faz mais sentido para você. Você sentido. Começa a imprimir uma comunicação e uma liderança que faz sentido para você. E aí você acaba passando isso para as outras pessoas, né? Funcionários. Exatamente. Falei que passava rápido, faltam só 3 minutinhos. Viu? Falei que era muito rápido. Muito. Lu, amei nosso bate-papo. Nossa, eu então... Gostei muito de conhecer. Superou minhas expectativas. Foi ótimo. Gostei muito de conhecer mais um pouco sobre a sua liderança, sobre a empresa. Fico muito feliz de ver uma empresa agindo assim, né? Por mais de 10 anos, com vários funcionários. Agora deixa o seu recado, sua mensagem final para quem está tentando fazer com que a sua empresa também consiga ter 10 anos, né? Consiga conquistar clientes, ter uma gestão bacana com a sua equipe. Eu acho que é a consistência. Você não desistir nunca, sempre se aprimorar, né? Porque, como você falou no início, fundamental, a gente tem que ter vários braços, né? A gente não faz nada sozinho. E eu sei que às vezes custa, né, caro você estruturar uma empresa, você ter uma mentoria, você ter programas, né? Colocar a empresa com uma boa tecnologia, isso tudo eu sei que é custo, mas eu acho que a pessoa tem que repensar claramente que às vezes você perde um pouquinho para poder ganhar lá na frente. É investimento, Investimento né? com marketing, não deixa de fazer, porque é fundamental, porque você precisa aparecer, você precisa fortalecer marca, você precisa estruturar processos internos dentro de todos os setores e vai aos pouquinhos, não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Faz uma programação, coloca a meta, como a Shen falou, e vai aos pouquinhos, não desiste. Não Importante deixa. A palavra constância, né? Constância, eu não acho. Desistir. Qual é a diferença de quem chegou há mais de 10 anos de uma empresa e quem não chegou? Não desistiu. Não desistiu. Teve constância, tem altos e baixos. E aí você vai mudando a estratégia, você vai procurando pessoas para contribuir, mentoria, né? Profissionais de marketing, profissionais diversos de acordo com a necessidade que você tem. Não tentar fazer tudo sozinha, né? Você falou aí da importância da rede, da equipe. Obrigada, Lu. Nada, eu que agradeço, Renata. Estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. Que bom. Shen, deixa sua mensagem aí final. Shen fala muito, né, dessa parte de comunicação, de marketing, essa parte mais comportamental, positiva, que eu gosto muito. As pessoas, às vezes, não conseguem chegar num determinado momento porque tá sempre para baixo, né? Não consegue pensar de forma positiva, pensa na verdade o oposto. Eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu tenho que voltar pro CLT, não vivi para isso, né? Não nasci para isso. Então, fala um pouquinho, uma mensagem aí que, de repente, alguém está precisando ouvir para não desistir, para continuar aí atrás dos seus objetivos. Quero agradecer também por estar aqui. E não é por acaso, né, uma pessoa com 10 anos de experiência tendo a sua própria empresa, além da experiência em outras empresas. E a constância, exatamente. Eu estou há 5 anos, às vezes eu acho que, nossa... 5 anos, eu já poderia estar nesse patamar, eu já poderia ter feito isso aqui. Mas se a gente ficar sempre no eu poderia, eu já poderia, a gente nunca vai viver esse presente aqui. E aí tem momentos que eu olho para mim e falo, são 5 anos. Quem consegue se manter 5 anos fora de algo que você foi construída para aquilo? Porque eu, de fato, minha carreira ela foi muito pensada num CLT. Eu tinha aqueles sonhos muito definidos de virar gerente, diretora, e subindo de nível e tendo destaque ali na minha área. E eu fui desconstruindo isso. Então, essa desconstrução da minha mente, eu acho que é algo que as pessoas precisam. E daqui para frente é fato, elas precisam desconstruir crenças muito enraizadas. Elas precisam desconstruir a ideia de uma profissão fixa, porque as coisas estão mudando, tecnologias estão mudando. Elas precisam desconstruir essa comunicação interna que mais fala negativamente do que positivamente. Então, eu encerro assim pensando em desconstrução. E ressignificar, né? Até porque o ano que vem é um ano de construção, né? Falando de numerologia, é um ano 1. Então, você encerra, você desconstrói aquilo que já não é mais para ficar e começa a construir uma nova base. E uma nova base que é comunicação, é energia, porque a energia vende, a gente se comunica energeticamente, é tecnologia,
E quem entende de humanos, quem se relaciona com humanos, vai sair na frente. Porque a gente está aqui para isso, né? Se relacionar. Então, Amei, Shen, a É forma isso. que você finalizou. O significado do meu nome é renascer, né? E eu amo renascer, reconstruir, ressignificar, né? Então, saber, eu não conheço de numerologia. Então, saber que o ano que vem ele já está programado, projetado para isso, Pra né? isso. Para que a gente possa ressignificar, reconstruir, né? E a gente geralmente já pensa assim no final do ano, mas já sabendo, né, que ele já está direcionado tem para um isso. potencial, Tem um potencial ainda maior. melhor ainda. Então, fiquei muito feliz com a presença e a participação de vocês. Foi mais um episódio leve, com muitas informações, com troca de experiências e conhecimentos, como eu sempre espero que seja, né? E não seria diferente com o Shen, né? Que fala justamente sobre isso. E a Lu veio para somar. E foi maravilhosa a nossa conversa. Tenho certeza que a gente pôde contribuir para a vida de pessoas, né? Que assistiram, que ainda vão assistir, porque fica gravado. Então, se você chegou no finalzinho, esse vídeo ele fica gravado, o episódio inteiro. Se você quiser assistir os outros, né? A gente está no 20º hoje, né? Um número redondinho aí, com toda a potência e energia que vocês viram. Vocês podem assistir também. Se inscreva no canal, não tem custo nenhum. As pessoas que ainda não têm o hábito do YouTube, quando escuta inscreva-se, acha que é para pagar alguma coisa, que é um curso. Não é. É para você receber a comunicação. Você ficar sabendo dos próximos. Quando vai ser, qual é o tema. E aí eu sempre peço para que vocês coloquem aqui nos comentários o que você gostou do episódio de hoje. Que informação, que comunicação a Lu, a Shen trouxeram que fez todo sentido para você. Fez você virar uma chavinha aí ou pensar numa ideia para finalizar 2025, iniciar 2026. E comenta também que outro tipo de tema e que pessoa você gostaria que estivesse aqui trazendo sua experiência, conhecimento e informação para agregar valor na vida de outras pessoas, seja que está no CLT ou empreendendo. Porque aqui no RefreireCast nós falamos de carreira e negócios. Então, queria agradecer tanto a presença delas, né, das minhas convidadas de hoje, mas também das minhas parceiras, a Clarissa, que é da produtora Cena e trabalha aqui cobrindo os nossos bastidores, fazendo vídeo e cortes do podcast. E também a Alciane Bittencourt, que é maquiadora e faz maquiagem para noivas, debutantes, fez a nossa aqui também, né? E ela vai acompanhando palestrantes, então a gente não faz nada sozinha. Eu falo muito sobre a potência da rede da ambiência e aqui no podcast não é diferente. Então, muito obrigada pela sua participação, pela audiência. E eu aguardo você no próximo, porque esse foi o último de 2025, até 2026. Um excelente festas para todo, virada de ano, né? Que está chegando aí. Que 2026 seja um ano muito próspero e abençoado para todos nós. Até o próximo. E aí, gente, como foi para vocês? Gente, Viu, Lu? amei. Passou Ai, que muito bom. rápido. Eu quero Eu falei, mais. lá, 1h05 já. Gente. Eu acho que a gente começou... Que hora a gente começou? Já me perdi. Eu sei que